Olá, pessoas! Tudo bom? Janaína Correia, nesse 8 de setembro de 2023, e eu venho falar aqui para vocês sobre as eleições do Conselho Tutelar 2023. Eu ontem já dei uma prévia para vocês sobre isso e eu disse que eu iria voltar. Você não sabia que existia eleição para Conselho Tutelar? Pois é, existe. Os nossos conselheiros, eles são escolhidos pela sociedade, ou seja, por nós, população brasileira, para a sua função a cada 4 anos, certo? Então, nós tivemos eleição em outubro de 2019. Esses conselheiros que foram eleitos, eles tomaram posse em janeiro e o mandato deles termina agora em dezembro de 2023 e haverá novas eleições agora no dia 1º de outubro e o mandato daqueles que tiverem os devidos votos, eles tomarão posse em janeiro de 2024 e encerram seus mandatos em dezembro de 2027, certo? E nós é quem escolhemos os nossos conselheiros tutelares. Então, eu venho aqui dar umas aulinhas básicas para a gente poder entender como é que funciona. Então, eu vou puxar um pouquinho lá atrás e a gente vai montando os vídeos de pouquinho em pouquinho e eu vou pedir desde já para você repassar, ok? Eu não sou candidata, eu sempre aviso isso, eu não sou candidata. Se eu fosse candidata, eu jamais poderia estar fazendo isso. E eu venho somente dar uma instrução. E essa instrução, ela vai ser bem genérica. Genérica porque ela vai servir para o Brasil inteiro. Então, não vai depender da região que eu estou no momento, certo? Então, vamos lá. Por lei, todos os municípios brasileiros precisam ter ao menos um conselho tutelar. E esse conselho tutelar vai precisar ser composto pelo menos 5 membros que serão escolhidos por voto. O Brasil possui 5.568 municípios e cada um deles tem um número de bairros, né? Cada município vai ter um número de bairros. Os conselhos são formados e distribuídos a cada 100 mil habitantes. O município de São Paulo, por exemplo, ele possui 52 conselhos tutelares devido à sua grande população. Então, São Paulo, estou falando de São Paulo capital, que também é um município, ele vai ser distribuído em bairros e cada um desses bairros vai ter um conselho tutelar. Mas para ter esse um conselho tutelar, vai se compor um número de pelo menos 100 mil habitantes, ok? Já o município do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, possui 19 conselhos tutelares. Então, cada um conselho tutelar, ele vai ser responsável por um grupo de bairros, ok? E não somente um bairro ou um conselho para um município. Esse conselho para um município é quando um município ele é pequeno e ele comporta um número menor de bairros ou até mesmo ele é um município que ora ele tem a cidade, né, o centro da cidade, mas ele também é uma zona muito rural. Então, como ele tem um grupo menor de pessoas, ele vai ser composto por um ou dois conselhos tutelares, certo? Então, a quantidade de conselhos tutelares sempre conforme o número de habitantes do seu município. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo ligado diretamente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conhecido também como CMDCA, quase que não saiu, CMDCA. E este conselho é ligado à Secretaria dos Direitos Humanos. Algumas pessoas, devido à postagem que eu fiz ontem, né, falando já das eleições no próximo dia 1º, me procuraram interessadas em saber
se podiam se candidatar ao Conselho Tutelar. Então vamos lá. Agora nós estamos falando das eleições, certo? Por que que a gente só está falando das eleições no próximo dia 1º de outubro? Os editais, eles foram lançados lá em março e abril deste ano, tá? Então, cada município lançou o seu edital, colocou esse edital no Diário Oficial, tá? Dizendo quais seriam as regras para você poder se candidatar, documentação, onde entregar e o período de cumprir todas essas exigências, uns encerraram no final de abril e outros no final de maio. E depois, logo em seguida, veio a prova de língua portuguesa e a prova sobre todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Que aconteceu no primeiro domingo de agosto. E essa prova também foi no mesmo dia, né? A data foi a mesma em âmbito nacional. E logo em seguida vieram as correções dessa prova. Nas correções, as pessoas depois foram habilitadas conforme a sua documentação, conforme as suas notas e receberam também um número, né, um número de candidato. Então, isso daí veio acontecendo também, cada município fez o seu. Isso veio acontecendo entre os dias 20 e o dia 31 de agosto e com todos os candidatos já habilitados e com a sua numeração, e os candidatos só puderam fazer as suas campanhas a partir do dia 1º de setembro, ok? Então, quando vocês começarem a ver um monte de candidato aí com um númerozinho, é candidato a conselho tutelar, tá bom? Mas vocês podem também perguntar o seguinte, mas o conselho tutelar está ligado, ou o conselheiro está ligado a que partido? Não tem partido no conselho tutelar, tá bom? Não tem partido. A sociedade civil somos nós, com as nossas formações, os nossos conhecimentos, que podemos nos candidatar conforme o edital. Isso a gente também vai explicar mais lá na frente, para aqueles que já quiserem se preparar para as eleições de 2027. Tá certo? Bom, então agora nós estamos nessa contagem regressiva para as eleições do dia 1º de outubro e eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, para vocês seguirem e ficarem acompanhando, que todo dia eu vou trazer mais dicas para vocês, inclusive em onde é que vocês vão procurar saber quem são os candidatos da sua região. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eleições do Conselho Tutelar 2023. É no próximo dia 1º de outubro. Um grande abraço e até mais.